Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre a gripe espanhola, grandes pandemias do mundo. Hoje queremos agradecer ao Ferreira Racier e principalmente a pessoa que me sugeriu o tema, que é o pastor. Realmente, o nosso amigo me deu uma grande ideia. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre comentando no meu canal, estão sugerindo temas e ajudando ao crescimento desse canal. Obrigado a todos vocês. Um forte abraço. Tudo de bom para vocês. Fiquem com a voz que eu deixei para poder complementar o nosso vídeo. Obrigado a todos vocês. Gratidão. Tudo de bom mesmo para vocês. Valeu, meus amigos. Abraço. Valeu. Fiquem com o nosso tema de hoje. Abração. Fim, 1918 deveria ser um ano inesquecível na história do Brasil e do mundo. Época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões a 50 milhões, e possivelmente até 100 milhões, tornando-a uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. 3.4 A gripe espanhola. Foi a primeira de duas pandemias causadas pelo influenza vírus H1N1, sendo a segunda ocorrida em 2009. 5 Para manter o ânimo, os censores da Primeira Guerra Mundial minimizaram os primeiros relatos de doenças e sua mortalidade na Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos. 6 Os artigos eram livres para relatar os efeitos da pandemia na Espanha, que se manteve neutra, como a grave enfermidade que acometeu o rei Afonso III. Tais artigos criaram a falsa impressão que a Espanha estava sendo especialmente atingida. 7 Consequentemente, a pandemia se tornou conhecida como gripe espanhola. 8 9 Os dados históricos e epidemiológicos são inadequados para identificar com segurança a origem geográfica da pandemia, com diferentes pontos de vista sobre sua origem. A maioria dos surtos de gripe mata desproporcionalmente os mais jovens e os mais velhos, com uma taxa de sobrevivência mais alta entre os dois, mas a pandemia de gripe espanhola resultou em uma taxa de mortalidade acima do esperado para adultos jovens. 10 Os cientistas ofereceram várias explicações possíveis para esta alta taxa de mortalidade. Algumas análises mostraram que o vírus foi particularmente mortal. A maioria dos surtos de gripe mata desproporcionalmente os mais jovens e os mais velhos, com uma taxa de sobrevivência mais alta entre os dois, mas a pandemia de gripe espanhola resultou em uma taxa de mortalidade acima do esperado para adultos jovens. 10 Os cientistas ofereceram várias explicações possíveis para esta alta taxa de mortalidade. Algumas análises mostraram que o vírus foi particularmente mortal por desencadear uma tempestade de citocinas, que destrói o sistema imunológico mais forte de adultos jovens. 11 Por outro lado, uma análise de 2007 de revistas médicas do período da pandemia dose 13 descobriu que a infecção viral não era mais agressiva que as estirpes anteriores de influenza. Em vez disso, asseveraram que a desnutrição, falta de higiene e os acampamentos médicos e hospitais superlotados promoveram uma superinfecção bacteriana, responsável pela alta mortalidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, os países aliados frequentemente chamaram a pandemia de gripe espanhola. Isso ocorreu principalmente pois a pandemia recebeu maior atenção da imprensa na Espanha do que no resto do mundo, uma vez que o país não estava envolvido na guerra e não havia censura. 17 Na Espanha, recebeu o nome de gripe francesa. 18 Em Portugal é a mais conhecida como gripe pneumônica, ou simplesmente a pneumônica. 19 A Espanha teve um dos piores surtos iniciais da doença. E autoridades de saúde do país buscaram chamar a pandemia de apenas gripe, ou a gripe, de modo a evitar o pânico entre a população. 20 Outro sim, embora os cientistas não saibam ao certo a origem da pandemia,
Ver seção abaixo. É improvável que tenha iniciado na Espanha. 16-17 História. Hipóteses sobre a origem. Reino Unido. Soldados britânicos em Étaples, França, em fevereiro de 1915. As tropas britânicas e o acampamento hospitalar em Étaples, na França, foram teorizados por pesquisadores como estando no centro da gripe espanhola. A pesquisa foi publicada em 1999 por uma equipe britânica liderada pelo virologista Jules Ford. 21 No final de 1917, militares patologistas relataram o aparecimento de uma nova doença com alta mortalidade que mais tarde reconheceram como gripe. O acampamento e o hospital superlotados eram o local ideal para a propagação de um vírus respiratório. O hospital tratou milhares de vítimas de ataques químicos e outras causalidades, e 100.000 soldados atravessavam o acampamento todos os dias. 22-23 Fim da pandemia. Depois que a segunda onda letal ocorreu no final de 1918, novos casos caíram abruptamente. Travessão quase nenhum depois do pico da segunda onda. 61 Na Filadélfia, Pensilvânia, por exemplo, 4.597 pessoas morreram na semana que terminou em 16 de outubro, mas em 11 de novembro a gripe quase desapareceu na cidade. Uma explicação para o rápido declínio da letalidade da doença que os médicos se tornaram mais eficazes na prevenção e tratamento da pneumonia que se desenvolveu após as vítimas terem contraído o vírus. No entanto, Joe Barry afirmou em seu livro The Great Influenza, The Epic Story of the Deadliest Plague in History, publicado em 2004, que os pesquisadores não encontraram evidências para apoiar essa posição. 11 Outra teoria sustenta que o vírus sofreu uma mutação extremamente rápida para uma estirpe menos letal. Essa é uma ocorrência comum com os vírus influenza. Existe uma tendência a de os vírus patogênicos se tornarem menos letais com o tempo, pois os hospedeiros de estirpes mais perigosas tendem a morrer. 11 Efeitos a longo prazo. Um estudo de 2006 do Journal of Political Economy descobriu que as coortes em útero durante a pandemia apresentaram desempenho educacional reduzido, aumento dos índices de incapacidade física, menor renda e menor nível socioeconômico em comparação com outras coortes. 127 Um estudo de 2018 descobriu que a pandemia reduziu a escolaridade das populações. 128 Ademais, a pandemia foi associada ao surto de encefalite letárgica na década de 1920. 129 Legado. Enfermeiros da Cruz Vermelha cuidando de pacientes infectados pelo vírus influenza em Oakland, Califórnia, em 1918. O acadêmico Andrew Price Smith argumentou que o vírus ajudou a reduzir o equilíbrio de poder nos últimos dias da guerra em favor dos países aliados. Price Smith forneceu dados de que as ondas virais atingiram as potências centrais antes dos países aliados e que tanto a morbidade quanto a mortalidade na Alemanha e na Áustria eram consideravelmente mais altas do que na França e no Reino Unido. 36 Apesar das altas taxas de morbidade e mortalidade geradas pela pandemia, a gripe espanhola começou a desaparecer da conscientização do público ao longo das décadas seguintes até a chegada de notícias sobre a gripe aviária e outras pandemias nos anos 1990 e 2000. 130 Consequentemente, alguns historiadores rotularam a gripe espanhola de pandemia esquecida. 25 Existem várias teorias sobre o porquê a gripe espanhola foi esquecida. O ritmo acelerado da pandemia que, por exemplo, matou a maioria de suas vítimas nos Estados Unidos em menos de 9 m.